Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Beto Funari, nosso CEO, e Julian Garrido, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. As perguntas devem ser feitas pelo chat, através da plataforma de webcasting. Por favor, escrevam suas perguntas ao longo da apresentação, que ao final iremos ler e respondê-las. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria, com base em informações que estão atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria, os fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados que diferem daqueles que espera-se de tais considerações futuras. Gostaria de passar a palavra ao Beto, nosso CEO, que iniciará a nossa videoconferência. Beto, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar dos destaques dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2021 e também da nossa aquisição da Oasis. Eu queria começar destacando a força da marca Havaianas. Nesse tri, a marca, mais uma vez, mostrou que está mais forte do que nunca, inspirada pelas pessoas no Brasil e ao redor do mundo. No primeiro tri, nós crescemos participação de mercado, crescemos o Net Promoter Score da marca no Brasil e nos países chaves onde operamos, e temos indicadores de saúde de marca ainda mais fortes e avançando além do potencial da marca. Também queria destacar um grande atingimento da marca na última pesquisa feita de marcas influentes no Brasil pela Ipsos, que engloba todas as marcas no Brasil. A marca Havaianas ficou em 13º lugar no ranking, atrás de gigantes de tecnologia e marcas como Nestlé e Boticário. Eu queria destacar aqui que a marca, mais uma vez, é a grande impulsão, vindo com essa pegada digital, com produtos conectados com os desejos e muita novidade que a gente tem no nosso pipeline de produtos. No primeiro tri, nós crescemos receita, expandimos margens em linha com nossa estratégia, entregamos uma performance consistente, que foi impulsionada pelo alto crescimento de Havaianas, tanto no Brasil e em todas as unidades de negócios internacionais. É importante destacar que nós já alcançamos patamares de vendas e rentabilidade superiores ao pré-pandemia de 2020 e o primeiro tri de 2019. Nós atingimos nesse trimestre uma receita líquida de 901 milhões, uma alta de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA recorrente ficou em 159 milhões, uma alta de 99%, então quase 2x, versus o primeiro tri de 21. E a margem EBITDA recorrente ficou em 18%, 6 pontos percentuais acima do primeiro tri de 2020. A marca Havaianas vendeu volume de 57 milhões de pares, uma alta em volume de 19% versus o primeiro tri de 2020, atingindo uma receita de 846 milhões de reais. A receita essa que foi 37% superior ao primeiro tri de 2020 em reais e uma margem EBITDA de 20%. Essa performance consolida a marca no topo do mercado brasileiro e global de calçados e lifestyle. A Osklen entregou e vendeu um volume de 398 mil peças, uma alta de 19% em relação ao primeiro tri de 2020 e atingiu uma receita de 51 milhões e margem EBITDA negativa de 24%. Vamos agora dar um deep dive aqui em Havaianas. Havaianas atingiu uma receita líquida de 846 milhões de reais, crescimento de 37% versus o primeiro tri, mas é importante destacar que esse crescimento foi consistente em todas as regiões
incluindo Brasil, os Big Bets internacionais, como Europa, Estados Unidos e China, e os mercados distribuidores. O grande destaque aqui fica para a Havaianas Internacional, a BMU Internacional, que registrou uma alta de 38% no volume, atingindo 8 milhões de pares vendidos e uma receita líquida de 318 milhões de reais. Essa alta da receita em reais é de 61% versus o primeiro TRI. Se formos olhar o crescimento da receita em moeda constante, a alta foi de 27%. Portanto, com esse resultado no internacional, as vendas internacionais atingiram 38% das vendas da marca e um crescimento de 4% na nossa margem bruta por par em moeda forte em dólar. A margem EBITDA no trimestre do internacional atingiu 24%. No Brasil, o destaque foi o crescimento de 16% do volume. Atingimos no Brasil 49 milhões de pares vendidos, com uma receita de 528 milhões de reais, alta de 25% versus o primeiro TRI de 2020. Portanto, uma performance de preço mix muito importante em cima de um crescimento de volume. Volume 16, receita 25, portanto, preço mix em torno de 9%. Além disso, entregamos no Brasil um EBITDA recorrente de 95 milhões de reais, alta essa de 29% versus o mesmo período anterior, 29%, mais uma vez, uma alta acima da alta de receita de 25%. Olhando nos nossos pilares internacionais e a nossa expansão de Havaianas nos mercados internacionais, nós temos um grande avanço no primeiro TRI, como eu disse, 318 milhões de reais, 38% da receita líquida de Havaianas. O crescimento em moeda constante também foi significativo, 27%, e atingimos uma margem EBITDA de 24%, alavancada por um crescimento de margem operacional bruta do internacional, uma margem bruta que atingiu 68%, e uma alavancagem operacional que ajudou na entrega dos 24% de EBITDA. Na tabela, vocês podem ver na tabela de baixo, nós abrimos isso nos diferentes segmentos dos Big Bets de Havaianas, que representam 91% da receita, o Brasil e os Big Bets internacionais de Estados Unidos, Europa e China. Você vê aqui consistentemente crescimento de volume, receita e EBITDA, e temos também no trimestre uma forte retomada dos mercados distribuidores internacionais e um turnaround também na rentabilidade desses mercados. É importante destacar, foi um trimestre onde todas as unidades de negócio internacional tiveram margem EBITDA positiva. Nosso pilar digital, onde o nosso grande desafio é a aceleração digital, nós tivemos um crescimento de 2,2x, portanto, mais do que dobramos as vendas online, atingimos 101 milhões de reais. Eu queria dizer que nesse número de 101 não consta as vendas online da América Latina, nós ainda estamos coletando esses dados, portanto, são os dados fora América Latina, mas inclui os dados de Havaianas e Osprey. No primeiro TRI, nós tivemos o rollout da nossa Global Flagship em vários países internacionais, já estamos com 9 países com a nova Flagship, e no Brasil retomamos a ativação de tráfego do e-commerce a partir de março, com crescimento de 2x em março e 8x em abril, e um NPS já em torno dos 75, que é um índice muito bom para o Brasil. Portanto, as operações do nosso e-commerce no Brasil estão voltando aos índices de crescimento exponencial que tivemos no início do segundo semestre do ano passado. Nós também tivemos importantes avanços no rollout das soluções do Omnichannel. No Brasil, 92% das nossas lojas, das 497 lojas que temos, estão com estoque integrado. 24% das lojas já têm infraestrutura, já estão ativando. E na Europa, 54% das lojas estão com infraestrutura instalada e vamos atingir 100% até o final do maio. 200 lojas no internacional, caminhando
para soluções Omni. Na marca Osklen, as vendas digitais representaram 40% do total da marca. Nós já estamos operando em um sistema Omni para as 46 lojas próprias no Brasil e o vendedor digital teve um papel fundamental nesse processo. Foi responsável por 27% das vendas Omni no primeiro TRI. Para vocês terem noção, em março as vendas de Osklen cresceram positivamente, um conceito de same-store sale, incluindo e-commerce, em torno acima de 20%, e a queda nas lojas físicas foi mais do que compensada pelo nosso crescimento das vendas online. No nosso pilar de expansão de inovações de escala e extensões do nosso portfólio de produto, nós consolidamos a presença em múltiplas ocasiões de uso, estamos com uma oferta cada vez mais consistente e frequente de novos produtos lifestyle e estamos com segmentações para que crescemos em várias audiências, em múltiplas audiências. Tivemos o lançamento da coleção Carnaval 2021 com 2 modelos exclusivos para DTC, o Havaianas Top e o Slim Folia, e outros 2 modelos Top Slim Festa foi também sucesso de vendas, superando em 10 vezes os volumes vendidos em 2019 para a coleção Carnaval. Em celebração ao mês da mulher, no mês de março, nós lançamos uma collab inédita, Mulheres Netflix, uma parceria incrível com a Netflix. Com essa ação, atingimos a maior taxa de abertura da história do nosso CRM. E o teaser nos stories de Havaianas teve 4 vezes mais interações que o top benchmark que temos online. No segmento Beyond Decor, a sandália Saint-Tropez, que já tem mais do que 10 modelos, continua acelerando. Tivemos 3 novos modelos lançados na família, em cores lisas, que tem como objetivo expandir a ocasião de uso da marca. Saint-Tropez continua escalando, aumentando, tanto no Brasil quanto nas BNUs internacionais. Em Osklen, o detalhe é o lançamento da coleção Gaia, uma coleção inédita, uma coleção que está tendo uma aceitação muito grande, com um conceito conectado com a terra e sustentabilidade. Falando de sustentabilidade, nosso 4º pilar estratégico, eu queria destacar que a área de sustentabilidade e reputação da Alpargatas deu continuidade, estamos com um plano de governança estabelecido, temos uma comissão de sustentabilidade, avançamos na expansão com Havaianas do projeto piloto de logística reversa no Brasil, ampliamos a presença em lojas, hoje estamos em 11 lojas e 5 condomínios, estamos trabalhando cada vez mais com tecnologias e materiais sustentáveis dentro de todas as linhas de sandálias, vestuário e acessórios. Nosso algodão foi certificado pela BCI, Better Cotton Initiative, e a próxima coleção de vestuário contará com camisetas feitas de sobra de tecido de nossos fornecedores. Na questão de responsabilidade social, que seguiu com uma alta prioridade no primeiro TRI, nós estamos focando no cuidado à saúde das pessoas, no apoio à sociedade, em especial às comunidades vulneráveis. Por meio do Instituto Alpargata, nós doamos 45 mil pares de Havaianas para comunidades vulneráveis, 8 mil pares de calçados para profissionais de saúde, produzidos nas nossas fábricas, e para profissionais de saúde na linha de frente no combate ao coronavírus. E no começo de abril aderimos ao programa Brasil Sem Fome, promovido pela Ação da Cidadania, com uma doação de R$5 milhões, equivalente a 5 milhões de refeições, segundo a Ação da Cidadania. Com isso, eu passo a palavra para o Juliano. Acho que você está no mudo, Juliano. Obrigado, Beto. Bom dia. Ainda não acordei. Obrigado. Vamos falar um pouco sobre os resultados. O comentário aqui é comparando com o primeiro trimestre de 2020, um viés da demonstração financeira. Como o Beto falou, comparado também com pré-pandemia, os resultados foram bem positivos. Trata-se de um filme, não só uma foto, então isso tem a ver muito com a evolução que a gente vem falando, né, passando pela Covid sempre com 3 pilares.
pilares da liquidez, o pilar da organização base zero e o pilar da retomada. Então, esse filme continua, os pilares continuam e a história continua. A mensagem principal desse quadro, antes de entrar nesses métricas de P&L e a última lá de caixa, é que todas as regiões nesse trimestre cresceram, tanto vendas como lucro, e o Brasil teve recorde. Então, isso não foi algo específico, isso foi por todas as regiões. Na parte da receita líquida, esse crescimento de 33% vem principalmente por um dos pilares nossos, que é o RGM, no Brasil, já começando com a Europa também. E a parte do internacional, como o Beto comentou, a gente vem com um crescimento também forte. A margem bruta crescendo 3 PPs versus o ano passado, de novo influenciado pelo que eu comentei. O EBITDA, que é o EBITDA societário, um pouco maior do que o EBITDA recorrente. A diferença, vocês vão ver que é basicamente o IFRS 16, como a gente havia comentado com vocês, não tem mais grandes diferenças entre recorrente e societário, porque passamos pela fase de reestruturação da empresa, como vocês sabem, com também a parte de venda de ativos que não estavam adequados a esse momento, que obviamente geraram limpeza de balanço com efeito nos resultados. Então, como comentei com vocês, isso já faz parte de um passado. Olhando para frente aqui, iremos sempre dar total transparência e comunicado, mas não esperamos algo do monte que tivemos nesses últimos anos, 2 anos principalmente. O lucro líquido da operação continuada, muito forte, 135, e nesse quesito vocês vão ver que o lucro líquido recorrente e o societário é praticamente igual, mesma história. Bom, no caixa, o caixa, na verdade, aqui é a PFL, ou seja, o que eu tenho no caixa menos o que a gente deve, positivo, por volta de 700 milhões de reais. Foi uma geração de novo, geração menos dívida, uma geração por volta de 236 milhões, vou mostrar um pouco mais para frente, em um trimestre só. Claro que primeiro trimestre vem as vendas de dezembro, mas posso dizer que essa geração 236 é o dobro do que a gente estava esperando para esse primeiro trimestre. A dívida é 244 milhões, praticamente um pouco de BNDES, BNB, então totalmente sob controle. E essa geração contínua de caixa, e o caixa é para a empresa crescer e pegar oportunidades operacionais. Próxima página. Bom, aqui os pilares que a gente sempre comenta com vocês, e, de novo, não estou querendo ser repetitivo, mas isso é filme, não é foto. Então, os 3 grandes pilares, o RGM, como havia comentado, mostram sua solidez, um foco no crescimento, esse mindset de base zero, as alavancagens. A gente vem gerenciando também por contingenciamento, ou seja, a gente faz um acompanhamento quando tem necessidade de contratações, a gente faz um gerenciamento do timing disso para ter certeza que tem casamento com essas receitas. E, obviamente, aqui também tem um trabalho já da reestruturação que a gente tem feito no varejo internacionalmente, aqui no Brasil também, e já começam a estar refletidos nesse resultado. Então, os destaques no RGM no Brasil, o crescimento de volume e o preço e mix, lembrando que a RGM não é só aumento de preço, é também todo um trabalho de portfólio, trabalho de evitar ruptura, o crescimento na Europa, que já começou, lembrando que nos anos anteriores o Brasil foi o início disso. O VIP, o grande foco disso, vocês viram no nosso resultado, nós fizemos um investimento de CAPEX de 42 milhões, teve ano que a gente gastou no total de ano de 50 milhões, só nesse trimestre foram 42. A gente vem avançando nesse foco da parte de industrial e supply chain para ganhar produtividade, como a gente sempre fala do S&OP, mas bastante também nessa parte de UX, nessa parte de investimento de IT. E na parte do orçamento base zero,
A gente vem evoluindo, é uma mudança cultural, não é só de processos e metodologia, já está absorvido na empresa e, obviamente, é da onde a gente tira as oportunidades. E o que é importante frisar aqui é os investimentos em marketing. A gente insiste, obviamente tem um foco, tem retorno, mas isso a gente não mexe. A gente é uma empresa de marca, isso aí para nós é importante. Inclusive, a gente gerencia desse jeito. Nós não queremos sacrificar, vamos chegar no resultado sacrificando em marketing, não. Isso aqui para nós é muito importante, a gente vem crescendo em moeda forte e tem todo um trabalho estratégico de longo prazo, a gente não compromete o futuro pelo presente e mesmo assim os resultados aí vocês estão vendo. Próximo quadro, a gente fala aqui desse crescimento. A mensagem, sem entrar em todos os detalhes aqui, é essa superação dos patamares pré-pandemia, tanto no volume como na receita. E aí você vê a parte internacional também, com grande destaque dentro desse primeiro trimestre ali com 318, mesmo comparado com 206. Aqui eu estou fazendo sim uma comparação com 2019. E isso para nós é importante. A nossa referência é 2019 e se a gente compara com aquele plano de 5 anos que a gente tinha, o que a gente aprendeu, a gente antecipou muitas coisas que a gente faria lá na frente por causa da Covid. E sempre pensando em liquidez, melhoria dos resultados e essa recuperação. A gente sabe o que está acontecendo, tem ondas e ondas, mas a gente vem consistente nisso e vem dando certo. Próximo. Quando a gente olha para o lucro bruto, ele cresce os 41%, um crescimento forte. De novo, vem do volume, a gente comentou isso, principalmente no internacional, vindo volume, absorção e a alavancagem está lá. Né? E isso a gente faz porque a gente tem um viés de branding, né? Não é exportação, a gente não tem esse viés internacional, a gente está presente, a gente desenvolve a marca, né? É um branding lá. E essa estrutura que está lá, quando tem o crescimento, a gente vê isso. Né? Bom preço e mix também de Havaianas, a parte do internacional ganhando um aspecto. Lembrando que a gente tem nesse primeiro trimestre uma influência grande de Latam, o que mexe um pouco no mix da parte internacional, mas você vê aí o percentual de crescimento versus 20 muito forte. A parte do Brasil, a margem estatutária 43,6 ou 42,7. Se a gente quiser fazer uma comparação, expurgando um pouco desse efeito do rerateio da dissinergia de Minas Sul. Mas mesmo assim, olhando para 43,6, que seria uma queda de 1,4, a gente vê, de novo, a gente tem uma estratégia de FX na empresa e a gente vem usando isso. Então, se você vê a parte do FX nessa margem bruta do Brasil, que é das importações da matéria-prima, onde é que está o remédio para isso? Está na parte do faturamento do internacional. E se eu expurgo isso, de novo, só entre BMUs, o total ele é válido, a gente, na verdade, vê o Brasil crescendo 2 PPs de margem. Né? Então, a gente, obviamente, tem todo o trabalho de RGM, como eu comentei, e vem dando certo, a cadeia entende o trabalho que a gente vem fazendo. Então, nisso, solidez nesse crescimento. Próxima página. Aí na parte das despesas gerais e administrativas, claro, é alavancagem, né, quando você tem, mas não é uma alavancagem, é uma alavancagem consciente sem comprometer o futuro, portanto, continuando nos investimentos. Né? A gente aqui está prestando conta para vocês, né? Nós gastamos um dinheiro ano passado para fechamento em lojas nos Estados Unidos, na Europa e Índia, e a gente já começa a ver o retorno disso. São lojas que eram deficitárias, mantivemos as lojas que têm essa estratégia de ajudar o cliente a comprar everywhere, não é só no Omni, como a gente falou. E também a gente vem gerenciando a parte da eficiência logística, temos projetos que a gente ainda está em fase de implementação e trabalhamos bastante também o ecossistema na parte do PDD. Então, a gente vê aquele trabalho lá atrás, lembra que eu comentei, parte daquele dinheiro, apesar da gente não ter usado, mas o viés da liquidez não é a liquidez da Alpa, é a liquidez do ecossistema. A gente precisa trabalhar com os mais impactados, seja de cliente como fornecedor. Então, a parceria com a área comercial, a parceria com a área de supply chain, vem dando resultado. Então, esse caixa que a gente vê, mesmo com geração, é garantido que o ecossistema aqui está
passando pela fase, enfim. Então, é um ganho de eficiência, mais presença de marca. A gente teve um crescimento, 9%, como falei, crescimento em moeda constante da parte de marketing, 20%, descontando esse aspecto. Então, e para que isso é crítico para nós, é um fator crítico e que impulsiona o crescimento, é a força dessa marca Havaianas. Próximo quadro. Bom, aqui eu prometo que não vou nem trazer esse quadro na próxima, mas é só para confirmar aquilo que a gente havia prometido, não tem diferença. É o FRS 16, estamos até revendo se a gente faz esse EBITDA recorrente ou não. Enfim, o importante é a transparência e toda vez que tiver qualquer coisa, de novo, não esperamos, mas pode vir o PIS, o COFINS, estamos esperando aí a modulação também de outros teses que nós temos. Mas, enfim, e o quadro do lucro líquido recorrente, o próximo, obrigado. E aí, é claro, uma geração versus o ano passado de EBITDA gigantesca. E por que a gente separava essa parte não recorrente? Exatamente para a gente chegar hoje aqui e mostrar, né, que tem parte que afetava, mas na hora que vai embora não quer dizer que nós estamos fazendo algo mágico, não. Agora é bases comparadas, né? Principalmente aqui no caso foi o ano passado a venda da Assaí, como já comentamos. E, enfim, chegamos a um lucro líquido de 135 e operação descontinuada, menos 9, nos 126. O próximo quadro. O ROCE, isso é uma métrica que a gente vem acompanhando, alguns de vocês no mercado também têm, a tendência sim é de crescimento. Esse R é o net income, limpo, cru, seja o que for, e a gente pega o rolling aí de 12 meses, e a gente vê sim, espera um crescimento considerável dentro desse ano. De novo, vindo de resultados operacionais, por causa dessa força dessa marca internacional e na parte do Brasil também. Próximo quadro. E a PFL, como comentei com vocês, falta 236, 237 milhões. Um fluxo operacional, o EBITDA é o grande. A gente vem, obviamente, com o investimento do CAPEX, não quero ser repetitivo, voltado nas oportunidades que a gente tem. A gente anunciou, vocês viram na nossa GE lá, o nível de CAPEX que a gente espera investir esse ano. Claro que isso tudo são retornos que vão vir aí médio e longo prazo. A gente vê oportunidades na empresa, é por isso que é bom ter esse caixa na hora que a gente faz os nossos TIRs, IRRs da vida, dos projetos internos. Eu pessoalmente não vejo lugar melhor para colocar esse dinheiro. E claro que isso tem que ser evolutivo e no momento certo. Então, 698 é o nosso caixa. E esse era o último quadro. Eu volto agora para o Beto para falar da nossa ótima nova aquisição. Obrigado, Julian. Eu queria contar para vocês esse comunicado que divulgamos ontem, um importante passo, um passo crítico aí na nossa transformação digital, centrada na experiência do usuário. Esse passo de aquisição da Oasis, ele tem como tese principal potencializar o crescimento de Havaianas, tanto na expansão global, quanto na extensão de portfólio, como, obviamente, na aceleração de vendas online, da experiência dos nossos usuários online. Com essa compra, nós vemos também um grande diferencial que nós estamos construindo dentro da empresa, nós estamos trazendo uma plataforma de talentos e treinamento, de desenvolvimento em capabilities que são críticos olhando para frente no mundo mais digital que vamos estar competindo. A Oasis tem um histórico comprovado de sucesso em soluções digitais end-to-end. Nós vamos criar uma equipe dedicada para potencializar o crescimento da marca Havaianas. Nós já temos um projeto que foi iniciado e onde iniciou o nosso relacionamento com eles. Já devemos ter entregas no segundo semestre, e a partir disso a Oasis vai continuar sendo uma empresa independente, ela vai continuar atuando com outros clientes, prospectando outros clientes, e vamos expandir também com um time dedicado, alavancando
essa plataforma de recrutamento, desenvolvimento e treinamento de talentos em tecnologia, inovação e metodologia ágeis. Então, a tese de aquisição ela é centrada nessa potencialização do crescimento de Havaianas. Só um segundinho aqui, que tem um probleminha no meu. Estou enxergando a tela. Em 4 grandes frentes. A primeira delas é a aceleração da transformação digital. Mais uma vez, a Oasis tem um histórico de sucesso, de entregas nessa experiência do usuário. Eles se posicionam como marcas ambiciosas de alto crescimento. O segundo ponto que é muito importante vai ser a aquisição da expertise desta plataforma de recrutamento e treinamento de talentos numa área-chave. Que talentos são esses? Que áreas-chave são essas? Tecnologia, inovação, design, data analysis e metodologias ágeis. E, além disso, nós vamos olhar as soluções digitais end-to-end, desde o planejamento e da análise até a entrega de produtos digitais, que podem vir sob variadas formas e podem vir até em novos modelos de negócio. Além disso, o que a gente enxerga é que esse expertise da Oasis ela pode ser utilizado na aceleração do internacional. Ele já tem alguma experiência em mercados internacionais. Ela pode ser usada na ampliação, na extensão do nosso portfólio. Esse nosso projeto já iniciado está muito centrado nisso. E no terceiro pilar, obviamente, é onde existe um potencial gigantesco, a nossa aceleração de vendas online. Então, o que é a Oasis, né? A Oasis foi fundada pelo Gilson Vilela Júnior e o Walter Galvão Neto. Foi fundada em 2012, portanto, uma empresa de 9 anos. A empresa tem 2 executivos que apoiam os fundadores. A Maria Carol, que cuida da parte de inovação, de marketing, de estratégia, e o Rafael Felício, que cuida da parte de design. E o que é importante destacar que são mais de 220 colaboradores, 120 são desenvolvedores de softwares, 34 especialistas em UX e UI, 19 especializados em arquitetura e inovação, 15 Scrum Masters. Portanto, é uma plataforma bastante forte em todas as disciplinas de tecnologia e data analytics. E o mais importante é que nós temos um alinhamento muito grande em termos de cultura. Isso foi um fator muito importante, essa obsessão, esse foco pela experiência de usuário, esse foco em olhar o elemento humano em conjunto com a tecnologia. E com isso a gente está trazendo para dentro uma equipe incrível e o apoio aí sensacional tanto do Neto quanto do Gilson. O Neto, ele é cofundador e CEO, e o Gilson é o Chief Operational Officer e também cofundador da companhia. O valor atribuído dessa aquisição para 100% do capital social da Oasis é de até 200 milhões. Nós vamos pagar isso ao longo de 5 anos e será pago parcialmente em dinheiro e parcialmente em ações. Muito bom. Gostaria de abrir aqui para Q&A. Já vi que tem algumas perguntas no bate-papo. Você quer ler as perguntas, Mari? Deixa eu colocar no mudo aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a mensagem do Bernardo, que parabenizou o Beto e toda a equipe pela compra da Oasis. Obrigada pela mensagem. Vem uma pergunta agora do Richard, do Bradesco. Bom dia, Richard, obrigada pela pergunta. Ele gostaria de um pouco mais de detalhes sobre a expansão da margem bruta no internacional, né? E se a gente pode falar um pouco mais sobre o RGM no mercado internacional. Se teve algum impacto nesse trimestre e quais são os próximos passos e iniciativas específicas. Bom dia, Richard. Prazer enorme. Eu vou comentar sobre o RGM e aí eu passo para o Julián falar um pouquinho da margem em si, o que foi o grande salto de margem aqui. Sobre o RGM, nós fizemos o rollout para a Europa, para os países da Europa, e começamos o rollout agora para Estados Unidos, e os outros mercados estão aplicando uma versão light. O que a gente está vendo nos mercados da Europa, quando a gente colocou o RGM, a gente já vê
um crescimento, em média, em euros, da receita agrícola por par de 2,7%. Nós estamos vendo aí nos países uma variabilidade de 1,3 até 4,1, então pode chegar até 4,1. Esses resultados, eles impactaram, e fizemos também um lançamento light nos Estados Unidos, então eles impactaram a receita agrícola por par em moeda forte. Para você ter ideia, nos Big Bets, Estados Unidos, Europa e China, a receita líquida por par em moeda forte cresceu 8%. Do ponto de vista de margem, então a gente acredita que isso vai ser, de novo, não é uma fotografia, vou parodiar aqui o Júnior, é um filme, à medida que esse rollout for acontecendo, a gente começa a ter esse impacto vindo para o resultado financeiro. Na questão do gross margin, o grande impacto está realmente na redução de custo, no internacional, o Júnior vai explicar um pouquinho, mas eu também queria destacar que nesse TRI nós tivemos um peso alto das vendas na América Latina, que possui um preço médio por par abaixo da nossa média do internacional. Então, na leitura específica do preço médio por par, em moeda forte, você vê uma queda acho que de 3%, que é principalmente pelo peso, né, geográfico, pelo mix geográfico, pelo peso, principalmente da América Latina, e aí acreditamos que esse fator vai normalizar ao longo do ano. Júnior, acho que vale a pena você explorar um pouquinho a questão das margens, como chegamos aos 68%. Mas no nutshell, Richard, bom dia, obrigado pela pergunta. Primeiro, que o Beto comentou aí sobre a parte do RGM. Não? Então, e obviamente... Eu estou no mundo? Não. Ok. Então, como o Beto falou, o grande driver aqui é o RGM, outro grande driver é volume, como a gente havia comentado. Né? Isso não é só na margem bruta, mas também no EBITDA, pela estrutura. Então, você acaba ganhando toda aquela parte fixa que ainda fica também entre a receita e a margem bruta, a parte que a gente chama do industrial expenses, o time de estruturação de qualidade, a parte dos depósitos, enfim. Então, você tem uma absorção maior e volume, como eu sempre comentei, é o grande segredo da parte internacional. Inclusive, eu vi uma das perguntas ali da Olivia. A parte de investimentos do internacional já foi bastante feita. Claro que tem a parte de marketing. Mas voltando aqui. Então, o RGM, a parte de volume, sim, a gente vê melhorias também nessa parte de custos através dos projetos do VIP, que vem, né, a gente vem investindo e vem trazendo. E lembrando também que a parte internacional tem ciclos de compra, né? As compras da parte internacional, e quando a gente estoca a parte internacional, vem de compras de meses anteriores. Então, uma boa parte também, a gente está consumindo aquele estoque. E como é moeda forte comprando em moeda fraca, você também tem um viés positivo. Que sempre, como a gente é um discount currency, lá é hard currency, a gente acaba tendo uma tendência de melhoria de margem, não é só um timing phasing, mas tem também disso. Então, o VIP vem trazendo também seus benefícios, a gente vem coletando de projetos anteriores, e eu diria aqui para o futuro que tem tem bastante espaço de crescimento e produtividade. Só o que eu comentei aqui de CAPEX, na hora que a gente vê o payback desse CAPEX, nós estamos indo para um nível de quase 400 milhões, né? Nunca visto na empresa antes, ou pelo menos chegando em 300 aí. Então, tudo isso começa a dar o retorno, né? E você vê isso não só na parte internacional, mas também na parte do Brasil. E como o Beto falou, o RGM não é só preço, né? Tem a parte do mix também, de produto, tem a parte do country, ou seja, na hora que começar a vir também a parte dos Estados Unidos, lembrando que a gente também tem no EBITDA lá embaixo, vai ver uma melhora grande. É um filme, né? Então, para nós não é surpresa, a gente já estava esperando isso. Claro que tem sazonalidade, né? Lembrando que Q4, principalmente Q3, é quando a gente vê, mas os Big Bets, essa segregação que a gente fez de Big Bets, também nos ajudou a dar foco no S&OP. Acho que eu já havia comentado com vocês bastante a importância desse S&OP.
trabalho que o time de supply chain, através da Simone, está fazendo, junto com o Rubião também, fazendo o volume escolar e fazendo toda essa parte de otimização. Então, são dois projetos pesados, essa parte de malha internacional e nacional, mas principalmente também a malha como um todo, a parte do S&OP. Isso é um conjunto, não é difícil você fazer um pinpoint de não tem um silver bullet aqui. É um filme, é uma continuação, e a gente vem trabalhando. Tem espaço para isso? De novo, só ver o patamar que a gente está entrando agora de CAPEX e os investimentos que a gente está tendo. Mas não, são coisas trimestrais, mas a gente tem que olhar essa evolução como um filme, né? E a gente está nesse filme. A nossa próxima pergunta vem da Olivia, do JP Morgan. Obrigada pela pergunta, Olivia. Ela queria entender como devemos pensar a dinâmica de despesas daqui para frente. Ela ressalta que viu otimização e diluição de SG&A no trimestre de um lado, e pergunta se a gente ainda deve pensar em altos investimentos na operação internacional, principalmente do ponto de vista de marketing e infraestrutura. Olhando para frente, se ela deve esperar reinvestimento dos ganhos de SG&A em maior crescimento. Bom dia, Olivia, tudo bem? Excelente pergunta, né? O nosso negócio é um negócio de marca ícone, de marcas ícones. Portanto, o nosso combustível é o investimento em marketing. É aqui que cria o grande diferencial, é aqui que comandamos preço, aqui que comandamos ganhos de RGM. Portanto, esse é o grande combustível. Nós crescemos o investimento em 20%, crescemos o investimento em moeda forte no internacional em 9%, tivemos um retorno de crescimento em torno de 27% em moeda constante no internacional, portanto, o nosso ROI de marketing é extremamente positivo. Portanto, a resposta está no resultado do primeiro TRI. Acho que o primeiro TRI, talvez você vê uma modelagem do que é esse modelo de marca, de investimento de marketing que gera crescimento e gera esse círculo virtuoso em cima de uma margem que atingiu 68%. Portanto, sim, nós vamos reinvestir, continuar investindo em marketing, continuar fazendo isso medindo performance, continuar fazendo isso também construindo marca, e acreditamos que esse seja um modelo de sucesso numa empresa orientada a usuários, a marcas e de alto crescimento. O que a gente vê também nesse primeiro TRI, se vocês forem olhar os movimentos que nós temos feito, lembra que nós fechamos lojas físicas no ano passado, isso libera alocação de capital, de ocupação, de pessoal, e parte disso já torna o PNL muito mais leve para a gente investir tanto na transformação digital quanto em marketing. Então, você vai ver, sim, investimentos na transformação digital, onde a gente está acelerando, a gente acredita que esse seja o grande diferencial, e isso vai ser financiado por essa realocação de infraestrutura fixa para uma infraestrutura online e mais variável. Portanto, acho que o primeiro TRI, do ponto de vista de modelo, ele demonstra isso, obviamente, com uma alavancagem de volume alta, ele traz uma oportunidade de expandir margens no bottom line, como vocês viram. Acho que o resultado do primeiro TRI, em termos de margem internacional, é um ponto fora da curva, e mesmo com investimentos de 9%, a gente pode atingir essa margem de 24%. A gente acredita que isso deve se balancear um pouquinho mais, mas o modelo é o que você está vendo nesse TRI, ele é um bom exemplo do modelo que a gente está almejando de estar entregando consistentemente. Beto, se você me permitir também adicionar um ponto, Olivia, muito daquilo que o Beto vem dizendo, a gente também vem praticando, a gente tem que saber de onde vem a gasolina, né, para poder fazer esses investimentos. Aí volta, sem querer ser repetitivo, nos 3 pilares, né? O RGM, o VIP e o OBZ. Eles existem para dar a gasolina para esse crescimento, e esse gerenciamento de contingência, aumento, nos ajuda a fazer tudo isso e ainda continuar crescendo. Claro que, enfim, é um exercício pesado aí de retorno e de timing para fazer as coisas, mas esse viés de gerar gasolina para fazer isso e esse ciclo benéfico é crucial, que é o filme que a gente vem fazendo. A próxima pergunta também da Olivia.
Ela pergunta do COGS e do custo da borracha, que a gente está vendo um aumento de preço da borracha nos últimos meses, se acreditamos que ainda temos alavancas no RGM ou gestão de estoques fornecedores para compensar essa pressão. Como que devemos pensar em aumento de preço para esse ano? Ótima pergunta, Olivia, muito obrigado. Sim, estamos com pressão de custos nos COGS, não é só custo de borracha, são custos de matéria-prima em geral. Parcialmente disso é offsetado aí com a nossa capacidade de offsetar o FX, do impacto no COGS, mas o que a gente vê do ponto de vista de RGM, que a gente tem essa capacidade de aumentar preço mix, e dentro do mix é mix de canal, é mix de família de produto. Nós fizemos já no ano passado, estamos fazendo esse ano o que a gente chama de produtos de alto giro e alta margem, que aliás é do interesse dos nossos parceiros comerciais. Portanto, nosso portfólio cada vez mais assertivo para ter margens melhores no mix. E na alavanca de preço, sim, tivemos um aumento de janeiro, como vocês viram, temos um aumento agora da nova coleção que está entrando. Nós estamos continuamente acessando, avaliando esse desenvolvimento de custo e acreditamos que a marca tem potencial de preço ainda maior se a gente optar por isso. Eu não coloco abertamente estratégia de preço, é uma decisão estratégica da companhia, mas nós estamos bastante confiantes que nós temos as alavancas para isso. Na questão de estoques, a gente está com alto giro, né? Estamos crescendo o volume aí de 16%, 17%, isso é sell-out, tá? Esse volume tem acompanhado o sell-out, eu diria até está um pouquinho atrás do sell-out, portanto o giro de estoque, vocês estão vendo isso também no nosso working capital, na geração de caixa, ele está acelerado. Então essa alavanca de estoque a gente não tem, a gente tem uma aceleração de sell-out. Portanto, o grande foco nosso é realmente no RGM, e a gente também vê uma oportunidade do RGM do internacional começar também a vir contribuir para offsetar essa questão do custo. Mas realmente hoje essa é a pressão no P&L que a gente enxerga. No primeiro trimestre fizemos uma gestão efetiva desse COGS, você vê ampliação das margens, mas a gente continua monitorando isso muito de perto, para não perder o olho na bola nessa linha do P&L que é super importante para a gente. E Beto, se me permitir aqui adicionar, até dar um exemplo do que eu falei da tesouraria ajudando a operação. Então, a gente está com um trabalho junto com a área de suprimentos para ver como é que a gente utiliza esse caixa que a gente vem gerando para nos ajudar também, qual é o timing correto de fazer aquisições, aí é mais a parte de matéria-prima e estocagem disso. Então, sim, tem um trabalho que... Esse é um trabalho pessoal que eu estou fazendo junto com a Simone e as nossas equipes para tentar inteligentemente usar esse caixa a favor da operação numa situação como essa, para a gente tentar mitigar também parte disso. Então, tem vários aspectos que a gente sim está trabalhando para fazer, mas é uma realidade do mercado, enfim, faz parte do jogo. E a nossa última pergunta da Olivia é se a gente vê a empresa engajando em M&A, existe um maior foco nessa frente? Se sim, devemos pensar na aquisição de tecnologia, capabilities, ou podemos ver a empresa voltando a olhar para a adição de novas marcas? Nossa estratégia de M&A é clara, queremos construir uma plataforma de marcas ícones, desejadas e hiperconectadas, e para isso nós vamos olhar, sim, marcas no Brasil e fora do Brasil, e nós vamos olhar também um ecossistema digital para tornar essas marcas mais desejadas e hiperconectadas, né? Cada vez mais que a gente tem esse capability dentro de casa, o que eu chamo de plataforma para trazer novas marcas se torna mais forte, você tem todo um ciclo virtuoso para poder ter sucesso com essa plataforma. Então, nós vamos olhar nas duas frentes. Vamos continuar olhando em marcas, vamos continuar olhando no ecossistema de tecnologia, vai ter decisões que às vezes é uma parceria, não necessariamente uma aquisição, mas se a gente acreditar que traz um diferencial competitivo, nós vamos também avaliar uma potencial aquisição. Acho que é muito importante
destacar a nossa disciplina financeira e do nosso conselho em olhar essas oportunidades, sempre com uma orientação de longo prazo para a companhia. O Marcos Biscaia nos mandou parabéns pelos resultados. Obrigada, Marcos, bom dia. E perguntou no que se fundamenta a tese de compra da Oasis, que eu acho que o Beto já passou por ela, para crescimento da marca Havaianas, e perguntou, seria iniciar um processo de B2C ou criar ferramentas para apoiar os distribuidores? Muito importante a pergunta, Marcos, obrigado. Eu acho que tem 3 pilares, eu diria, iniciais, mas eu vou dar um passinho anterior a isso. Hoje, a Oasis, nós temos capabilities, né? Já está aqui dentro de casa, nós temos capabilities que estão muito alinhados para a gente acelerar, potenciar os 3 pilares. O internacional, aceleração das vendas online e a expansão do portfólio de Havaiana. Então, está muito alinhado nesse aspecto. Descendo no específico, o que a gente vê já de cara são 3 grandes frentes que nós vamos estar explorando. A grande frente que a gente vê realmente é acelerar o nosso D2C, principalmente o online, mas também com as soluções omnichannel e trazendo soluções digitais end-to-end. Isso é uma jornada constante. Nós vamos ter inúmeros squads trabalhando nisso, de acordo com o que a gente quiser evoluir e entregar em termos de soluções. Nós vemos uma grande oportunidade, uma marca amada como é a Havaianas no Brasil e no mundo, a gente vê uma grande oportunidade de olhar a marca e ver a oportunidade de cross-selling, de upselling, e para a gente o CRM ele é chave nisso, então nós vamos avançar bastante nessa área de CRM, de uso de dados, de performance de dados. E o terceiro grande pilar, essa é uma marca que a recorrência é muito alta, esse é o valor de marca, né? Portanto, a recorrência sendo alta, 9 pessoas no Brasil retornam para comprar mais um par, de quem coloca a marca no pé, lá fora de 6 a 7. O chave aqui é criar o que a gente chama de findability da marca, principalmente lá fora. No Brasil, a gente já está quase em todos os cantos, então o findability acontece naturalmente e você vê esse crescimento porque a recorrência é alta. Lá fora, o findability é uma área-chave para a gente e nós vamos usar soluções digitais end-to-end também para potencializar esse crescimento. Então, essa aquisição está muito centrada numa tese de potencializar crescimento da marca Havaianas. Temos mais uma pergunta do Richard. Ele gostaria que falássemos um pouco mais sobre a China. A performance foi forte e ele queria entender um pouco mais sobre o que a gente está vendo lá em termos de percepção de marca e NPS, e quais são os canais que serão os focos para continuar crescendo no futuro. Obrigado, Richard. A China está tendo uma performance boa, ainda é inverno em boa parte da China. Nós estamos vendo a abertura aí do verão, a partir de abril, maio. Nós temos um novo Country Manager na China, que assumiu desde janeiro. Ele já fez umas mudanças importantes, saindo dessa fase inicial. Lembra que nós falamos de 3 fases? O Discover, a fase de descoberta, que foi basicamente feita no ano passado. Então, nós estamos ampliando o número de parceiros tanto de presença online, como também de ativação da marca. Nós estamos indo para o próximo nível. Nós também estamos endereçando oportunidades em algumas cidades para reforçar a presença física, em energy accounts, e estamos olhando também fortemente como a gente cria plataformas como o social selling, como os eventos que na China estão indo muito bem, de vendas com celebridades, com influencers. Então, tem uma série de ferramentas que nós estamos no processo de desdobrar e colocar em prática na China. Então, é isso, nós estamos bastante felizes, estamos trazendo uma pessoa que tem experiência e conhecimento na China e estamos avançando, estruturando também a equipe ainda mais forte para acompanhar esse crescimento. É uma orientação, de novo, vou destacar, de longo prazo, é o segundo maior mercado de calçados abertos do mundo e a gente acredita que tem um potencial grande, porque a marca ela está com uma percepção muito forte, atributos fortes e temos um NPS muito forte na China. Então, nós acreditamos muito que temos o perfil de uma marca fashion, de uma marca lifestyle,
para crescer consistentemente nesse mercado. Por hora, acabaram as perguntas. Quero dizer que nós aqui do RI continuamos à disposição, caso queiram falar conosco, estamos sempre à disposição. E aí eu passo a palavra para o Beto para a mensagem final. Muito bom. Eu pedi um quadro aqui de atualização para mostrar como mensagem final. Vocês podem ver aqui no quadro da sua esquerda os 12 meses, a média móvel dos últimos 12 meses por trimestre. Portanto, não é um resultado do trimestre, é uma média móvel de 12 meses. Esse é um quadro importante. Você vê na barra azul volume, você vê na barra cinza o nosso EBITDA da marca, você vê na linha laranja a nossa receita, e do lado direito você vê parâmetros importantes dessa evolução. De novo, acho que aqui, de maneira numérica, é o filme que o Juliano gosta de falar. Então, você vê no gráfico aqui de linhas, 3 linhas, na receita líquida por par, o EBITDA por par, a receita é o laranjinho, o azulzinho é o EBITDA, e no meio o EBITDA percentual, rolling. Então, aqui você vê claramente uma aceleração da nossa média móvel, da marca, a receita líquida atingindo 3,3 bi, você vê uma aceleração do nosso EBITDA, uma melhoria de margem EBITDA, já chegando nos 21, e você vê isso sendo bastante forte na melhoria de preço líquido por par. Isso vem das ferramentas, isso vem da força da marca, isso vem do potencial de uptrade no portfólio e de cross-selling. E nós vemos aqui uma recuperação de volume, né, de 238 milhões de pares. Você vê que o ano de 2019 a gente atingiu 241, então ainda tem uma oportunidade muito grande de alavancagem de volume. Então esse é um gráfico importante, acho que isso mostra a nossa tendência, a nossa orientação, e ver que os indicadores estão caminhando na mesma direção. É o começo, eu sempre falo isso, mas a gente tem convicção que nós estamos no rumo certo para capturar esse potencial dessa marca absolutamente incrível que é a Havaianas. Muito obrigado, deixo aqui uma imagem linda, uma coleção que lançamos no Japão, Sakura, que ganhou o mundo, uma coleção que recebeu reviews fenomenais e mostra que essa marca é uma marca de espírito brasileiro, mas é uma marca universal. Deixo aqui com essa mensagem, o Sakura significa regeneração, significa esperança, e eu espero que vocês fiquem bem e que a gente veja cada vez mais essa situação melhorar e que a gente possa caminhar para um futuro melhor. Sakura para vocês, um grande abraço.